Precisa de testículos de abutre ou língua de polpa para fazer um feitiço? Aqui tem. Que tal coração de pulga? Gostaria de saber como eles extraem isso. Devem usar um bisturi bem pequenininho. Mas estamos atrás de uma coisa menos exótica. Lembram da Bíblia? Quais os presentes que os 3 reis magos levaram ao menino Jesus? Ouro era um. Mas estamos atrás dos outros 2. Olíbano e mirra. Meu amigo tem os melhores olíbano e mirra que existem. كم ربع كيلو؟ ربع كيلو 6 جنيه 6 جنيه؟ كويس. من فين؟ ده من الصومال من Somália. Ele diz que isto vem da Somália e do Sudão. Ainda é usado no Egito hoje. ثاني. ده ممتاز ده Meu amigo me diz que mirra é bom para a digestão. Mas estou pensando numa outra utilidade para ela. هذا ربع كيلو مرة right now. ربع لبن داكا. É realmente um costume barganhar nos bazares, mas eu compro aqui tantas vezes que nós já estabelecemos um preço. Nossa próxima parada é bem longe do tumultuado bazar de especiarias, em uma das paisagens mais estranhas no Egito. Você passa por arvoredos de tamareiras e, de repente, parece que está na lua. Estamos no Wadi Natrão. Vim buscar uma coisa chamada Natrão. Os egípcios chamavam de Netcheri, uma coisa divina. Este lugar era a chave da mumificação para os embalsamadores antigos. تمام. انت اشترينا ممكن 10 دقائق بس. شكرا كثير. Natrão é um composto químico que surge naturalmente, encontrado nas margens deste lago. É carbonato de sódio, bicarbonato de sódio e cloreto de sódio. Basicamente, bicarbonato de sódio e sal de cozinha. Mas era o ingrediente mais importante na mumificação. Eles o usavam para desidratar o corpo. Costumo experimentar as coisas. Quero garantir que estou pegando natrão e não apenas sal. Ainda mais difícil do que conseguir um natrão foi passar com 230 quilos de uma substância branca não identificada pela alfândega do aeroporto Kennedy. Mas assim que cheguei em Nova York, tive que encomendar um ingrediente mais exótico. Eu tinha as especiarias, tinha o natrão, mas ainda faltava um ingrediente. De acordo com os textos antigos, os egípcios usavam vinho de palmeira para lavar o corpo da múmia. O único lugar onde eu podia encontrar isso era na Nigéria, e aqui está ele. É uma coisa estranha. Leia no rótulo. Aqui diz, agite bem para um perfeito valor nutritivo. Não é uma coisa comum. Dê uma olhada nisto. Tem uns pedaços grandes aqui dentro. Mas agora que tem o vinho de palmeira, ainda está faltando o ingrediente crucial. O corpo. Eu tinha tudo o que precisava para a primeira mumificação humana em 2000 anos, exceto o corpo. Para isso, eu precisei da ajuda de Ron Wade. Quando criança, Ron mumificou um rato para um trabalho de ciências. Esse é dos meus. Hoje, como diretor da Junta de Anatomia do Estado de Maryland, ele fornece cadáveres aos cirurgiões para treinar em procedimentos de importância vital. Não só eu consegui o corpo, como também algo mais importante. Ron como um colaborador. Mas ninguém tinha feito nada parecido com isto em 2000 anos. E nenhum de nós tinha certeza se daria certo. A ideia era fazer uma simulação com todos os detalhes de uma antiga mumificação de primeira classe, do tipo que teria sido feita para um rei. O primeiro procedimento cirúrgico era remover o cérebro pelo nariz. Ron e eu inserimos um instrumento reto e comprido na cavidade nasal e o martelamos até que ele quebrasse o crânio.
Depois, usamos um instrumento parecido com um cabide encurvado e o giramos dentro do crânio até que o cérebro estivesse praticamente líquido. Assim, quando virássemos o cadáver, o cérebro escorreria pelo nariz. Tenho certeza de que era assim que os egípcios faziam, certo? Uhum. O segundo procedimento médico era a remoção dos órgãos internos. Heródoto, aquele turista grego xereta, diz que os egípcios usavam obsidiana para fazer a incisão, e acho que ele estava certo. Quando experimentei a lâmina de obsidiana, ela era realmente mais afiada que qualquer bisturi que já tinha usado. Mas acho que isto aqui também. As incisões no abdômen das múmias eram pequenas, só tinham 7,5 centímetros. Mas o fígado é um órgão muito grande. Dá para retirá-lo através de uma incisão tão pequena? O fígado acabou saindo, mas não foi nada fácil. Agora, o corpo tinha de ser desidratado o mais rápido possível. É aí que entra o natrão. Enxaguamos a cavidade abdominal com o vinho de palmeira da Nigéria e inserimos os incensos do bazar de especiarias. O corpo foi totalmente coberto com o natrão para ajudar a desidratá-lo mais rapidamente. Mas por quanto tempo? A Bíblia dá uma dica. Lá diz que Jacó morreu no Egito e foi velado durante 70 dias. Mas a mumificação durou 40 dias. Alguns desses dias foram usados para os procedimentos cirúrgicos e o embalsamamento. Então imaginamos que 35 dias no natrão seriam suficientes. O cadáver foi colocado num ambiente controlado parecido com o Vale dos Reis. A temperatura foi mantida constante em torno de 40 graus Celsius com umidade em torno de 25%. Você já se perguntou por que uma múmia é assim? Seria o resultado do embalsamamento? Ou seria o resultado de 3.000 anos na tumba? Ninguém sabia, mas nosso experimento iria responder isso. 35 dias depois. Quando retornamos e começamos a remover o natrão, que tinha se solidificado, a mão da múmia apareceu primeiro. E assim que o resto do corpo ficou visível, era impressionante a semelhança dele com uma múmia do Antigo Egito. Agora nós sabíamos. Era o resultado do embalsamamento que deixava a múmia com este aspecto, não os milhares de anos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. A múmia ainda tinha um pouco de umidade. Podíamos ver isso nos músculos maiores. Os 35 dias não foram suficientes? Resolvemos recolocar a múmia na tumba para desidratá-la completamente. Mais de um mês depois, quando começamos a etapa final, tivemos uma surpresa. E eu resolvemos enrolá-la como uma múmia real, com as mãos cruzadas sobre o peito. Mas não conseguimos fazer isso. A múmia, totalmente desidratada, estava dura demais. O ombro vai acabar subindo. Está quebrando bem? É a pele que está rachando. Vamos tentar com outro? É por isso que os embalsamadores tiravam o corpo do natrão depois de 35 dias. A múmia já estava, na maior parte, desidratada e não iria se decompor. Mas havia umidade suficiente para que pudesse ser facilmente manipulada para o embalsamamento. Enquanto estávamos fazendo isso, era mais um procedimento cirúrgico. Não estávamos envolvidos emocionalmente. Estávamos apenas fazendo um trabalho. Mas ver a múmia e ver que ela se parecia com uma múmia de verdade foi realmente emocionante. Nós não conseguimos apenas uma múmia. Também conseguimos muita informação sobre os instrumentos e as técnicas cirúrgicas usadas na antiga mumificação egípcia. Mas o projeto ainda não acabou. Hoje, amigos do Hospital de St. Luke, em Belém, Palestina, estão usando tecnologia de ponta, projetada para pacientes vivos, para fazer a tomografia computadorizada da múmia que Ron e eu fizemos. É isso que tens? Está ótimo. A tomografia é uma série de raios-x que podem ser manipulados por um computador. Neste local de trabalho, John Posh usa a informação da tomografia e reconstrói o rosto em 3 dimensões na tela.
Quando inserimos o instrumento, quebramos dos dois lados e queremos ver como ficaram os danos. E podemos comparar com uma múmia antiga. Então, se a múmia antiga se parecer com a nossa múmia, vamos saber o que faziam dos dois lados. A tomografia espacial de Porsche nos permite olhar para o passado e imaginar como os egípcios fizeram isto. Os ossos quebrados do nariz na nossa múmia se parecem com aqueles da múmia egípcia? Bem aqui, no lugar onde está o cursor. É por onde eles entravam pelo nariz e quebravam o osso do crânio. Dá para ver isso bem aqui. As duas combinam. Agora sabemos com certeza como os egípcios removiam o cérebro.